Mais uma denúncia contra o Sebastian Kurz, primeiro-ministro austríaco. Será que dessa vez ele realmente continua no cargo? É o que nós vamos conversar no nosso vídeo de hoje. Fica aí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Mais uma denúncia contra o primeiro-ministro Sebastian Kurz. Ontem o Ministério Público austríaco fez busca e apreensão tanto na sede central do partido, do ÖVP, Österreichische Volkspartei, aqui em Viena, que é um prédio ao lado da prefeitura, bem no miolinho de Viena, e também fez busca e apreensão no Bundeskanzleramt, na sede do governo austríaco, no caso do escritório do primeiro-ministro, e em outros lugares também. Tudo por conta de, vamos dizer assim, matéria paga em jornal de propaganda. É o que eu vou explicar para vocês. Tudo para vocês, a gente vai ter que primeiro botar o óculos, porque tem alguns detalhes, e também para voltar um pouco no tempo para a gente entender essa situação de agora. No ano de 2016, Sebastian Kurz, ele era ministro das Relações Exteriores na Áustria. Era mais ou menos o auge da crise migratória. O que é a crise migratória? Com o agravamento dos conflitos na Síria, milhares de refugiados vieram e entraram literalmente para a Europa e para a União Europeia. E havia aí uma, vamos dizer assim, uma onda conservadora, uma onda de direita e até de ultradireita. Neste momento, a Áustria tinha um governo grande coalizão, que era com os sociais-democratas, com Christian Kern como primeiro-ministro e Reinhold Mitterlehner, que era o vice-chanceler nesse momento, e que estava nas pesquisas muito ruim. Nesse momento, o Sebastian Kurz ele era apresentado como uma espécie assim de fofinho, bonitinho, ou renovação no Partido Conservador, e viu aí a chance não somente de chegar a ser o cabeça de lista do Partido Conservador, mas como também ser primeiro-ministro. E aí bolou-se uma estratégia de usar um jornal, no caso, esse jornal aqui, quem mora em Viena já viu, esse jornal que é o Österreich 24 é o canal dele, no caso, e a partir daí começar a vir com pesquisas trazendo, no caso, Sebastian Kurz como um potencial favorito, primeiro para o partido, né, para criar dentro do partido aquela coisa, mas o Mitterlehner, ele não vai conseguir ganhar, o Mitterlehner não vai conseguir ganhar a eleição. E a partir daí começar a uma campanha. Primeiro, quebrou-se a coalizão, ainda faltava mais um ano para que a coalizão, vamos dizer assim, o governo acabasse para chamar a eleição, quer dizer, antecipou-se para um ano, e foi se usando essa estratégia junto com esse jornal, aqui no caso o Österreich 24, que é o canal de televisão, para criar aquela coisa, não, é o único que pode resolver ou proteger a população contra os imigrantes, e utilizando, no caso, a ultradireita, no caso o FPÖ, que nesse momento estava muito bem colocado. O governo foi até que surgiu no verão de 2000, ou no comecinho do verão de 2019, a história do Ibiza Affair, né? Inclusive esse é um livro que eu recomendo bastante a leitura dele, quem mora na Áustria, para entender, tipo, também para melhorar o alemão de vocês, mas também que se trata os dois jornalistas, apesar de eles terem o mesmo nome, né, o Friedrich Obermayr e Bastian Obermayr, eles não são parentes, que é o trabalho investigativo da revista Spiegel, Süddeutsche Zeitung e o jornal Falter, que desencadeou na queda do governo, e a partir daí o governo de transição. Nesse momento veio as eleições do Parlamento Europeu, mesmo com todos esses escândalos, o Sebastian Kurz continuou ganhou, né, a eleição, conseguiu um bom número de cadeiras também no Parlamento, no caso no Parlamento Europeu, e mais por frente também
nas eleições locais, gerando aí a coalizão que temos hoje, que é o Partido Conservador com os Verdes. Mas, ao longo do governo, foi tendo o chamado a CPI do Ibiza Affair, né, que foram surgindo coisas e aquela brigalhada, o pessoal do UFOP sempre fala, uma parte do UFOP sempre dizendo que não, que era as famosas teorias da conspiração, e foram sempre surgindo na imprensa os chats de celulares, especificamente de um senhor chamado Thomas Schmidt. O Thomas Schmidt, que inclusive era o chefe de uma, vamos dizer assim, da OBAC, que é uma espécie de holding que tem, sobretudo, influência da parte de energia aqui na Áustria. Na verdade, não se pode considerar uma Petrobras, que não é, mas com certeza mexe com toda a parte de energia, ou seja, um posto muito estratégico. A partir das investigações, a polícia chegou no celular desse senhor, ele já havia apagado muitas coisas, mas outras coisas não apagou, e aí continuou a investigação. A denúncia de ontem ela é uma denúncia muito grave, porque trata-se de você usar, no caso esse personagem, o Thomas Schmidt, que nesse momento, em 2016, ele era um alto funcionário do Ministério das Finanças, que usou o dinheiro para fazer, vamos dizer assim, propaganda para, no caso, o Sebastian Kurz e para o UFOP. Existe aí, eu estava até ainda há pouco antes de gravar esse vídeo, dando uma olhada numa discussão bem interessante, até que ponto, né, esses chamados inserat, ou essas propagandas ou publicidades, elas podem, vamos dizer assim, ela é para a instituição ou se é para o político. É bastante questionável. Mas nesse caso é muito, muito, muito grave. Ontem, Sebastian Kurz deu uma entrevista no principal canal austríaco, o OF, no ZIP Insight. Ontem à noite, o primeiro-ministro Sebastian Kurz deu uma entrevista no ZIP 2, que é o, vamos dizer assim, corresponde ao Jornal das 10, no principal canal, que é o OF, dizendo que ele vai continuar. Ele usou a expressão que é uma narrativa já, né? Construir Vorwurf, ou seja, que trata-se de uma denúncia muito estruturada e que parte de um ministério público que é da esquerda e tudo, e gera todo um constrangimento muito, muito grande no governo e especialmente nos verdes, levando-se em conta que quem é a ministra da Justiça é a Alma Zadeh, que é justamente do Partido Verde, que até agora não se pronunciou. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, o Partido Verde no parlamento está colocando em questão se vai continuar ou não a coalizão com o UFOP, no caso não necessariamente, mas tendo Sebastian Kurz como primeiro-ministro. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, os verdes chamaram, né, os membros do seu partido, estão aí se questionando se vão continuar ou não com essa coalizão. Os verdes que têm sido muito questionados, não só pelos seus eleitores, mas pelo seu posicionamento, justamente relacionado ao que eles chamam de política limpa, né? O que nesse caso, embora também a gente também tem que fazer um parêntese muito grande, que isso trata-se de uma denúncia, ok? Ainda pode ser que ele seja inocentado no caso dessa denúncia, embora aí parece que as provas são bastante robustas, mas de qualquer forma ainda não tem um veredito. A oposição entrou com um pedido de renúncia, né, inclusive na sessão do parlamento, oposição que é, no caso, o FPÖ, o pessoal da ultradireita, os sociais-democratas e os neos, e a pergunta aí é se os verdes vão ou não. Fala-se que uma parte do partido possa, inclusive, exigir a renúncia do Sebastian Kurz. Aí você deve estar se perguntando, e aí, se isso efetivamente acontecer, como fica? Vai ter novas eleições aqui na Áustria? Provavelmente não,
ou, no caso, o presidente Alexander Van der Bellen, que inclusive já se pronunciou dizendo que o UFAP passou ou cruzou o sinal vermelho. Nesse caso, ele que tem o poder de dissolver o parlamento, ele, no caso, se o Sebastian Kurz ele renuncia ou tiver que sair do cargo, o OVP ele segue como partido que possui o maior número de cadeiras no parlamento, com o poder de formar governo com um cabeça de lista, com que não será um líder do partido, que não será mais, nesse caso, Sebastião Kurz, e aí pode haver possibilidades. Vou continuar a coalizão com os verdes ou voltar com uma grande coalizão. Opa, deu um problema aqui na câmera. Com a grande coalizão com os sociais-democratas. Ainda não se sabe. Outra coisa também do ponto de vista político que pesa um pouco contra o Sebastian Kurz é o momento, quando lá em 2016, que, vamos dizer assim, o Partido Conservador, que além que estava muito ruim nas pesquisas e estava com muitos problemas para ganhar eleições, não dizer se eu conseguir o maior número de cadeiras do parlamento, viu no Sebastian Kurz nessa, porque na verdade o Partido Conservador se divide nos tradicionais, né, lá o pessoal dos Alpes, vamos dizer assim, e o pessoal turquês, como eles chamam, que é o pessoal do Sebastian Kurz. Então, muitos do partido viram a chance no Sebastian Kurz de ganhar eleições, e o que efetivamente aconteceu. Mas existe alguns poréns, e o grande porém está aí nas eleições aqui da Áustria. No caso, nem a gente fala de Oberösterreich, porque aí não houve nenhuma ou quase pouca influência. Os conservadores ganharam e vão seguir a coalizão com o pessoal da ultradireita, mas Graz, que é a segunda maior cidade da Áustria, outra câmera rodou aqui de novo, a segunda cidade maior da Áustria, teve não vou falar nem comunista, eu nem gosto muito de usar esse termo, mas foi o pessoal da esquerda que ganhou, foram o KPO, o Partido Comunista, e o prefeito que estava aí, que era do Partido Conservador, que foi literalmente expulso, né, da prefeitura. Isso sim é um fator político muito importante e é um sinal, tá? Um sinal que o eleitorado quer um estado um pouco mais, um estado mais social. Outra sinalização também vem da Alemanha, embora não tenha uma influência direta, mas indireta, né? A gente está vendo aí que as negociações apontam para uma coalizão de esquerda, no caso, com os sociais-democratas que ganharam as eleições, obtiveram o maior número de cadeiras no parlamento, e aí isso pode trazer alguma influência? Pode. E no fim, para esse vídeo não ficar muito longo, nem vídeo, nem podcast, a gente vai falar de um assunto que é, vamos dizer assim, a politização da justiça. Porque tudo assim, né? Por exemplo, o próprio Sebastião Kurz disse, não, mas isso daí trata-se de uma denúncia estruturada, ou alguns outros membros do Partido Conservador dizendo, isso é coisa de esquerda. E aí, eu acho que é muito interessante ter bastante cuidado na hora da análise e ver, claro que neste momento trata-se de uma denúncia muito grave, do ponto de vista jornalístico, né, de você ter uma propaganda, porque isso daqui trata-se de uma assessoria de imprensa. Isso é ruim? Seguramente não, mas isso não pode ser pago com dinheiro público, né? Isso aí tem que ser o dinheiro do partido ou aquelas pessoas, empresários nesse caso, que queiram fazer a doação ao partido e aí pode fazer a propaganda que seja. Então, esses limites é que tem sido discutido e tem sido muito interessante, tá certo? Eu fico por aqui, o vídeo se estendeu um pouquinho, mas é porque tem muito cheio de detalhes. Eu fiz aqui um breve, muito breve resumo dessa história. Se você mora aqui na Áustria, eu recomendo que você siga o noticiário local, que você acompanhe. Esse vamos passar, ou já estamos e vamos seguir numa turbulência muito grande pelos próximos dias. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não é claro se Sebastian Kurz fica ou não.
e acho que isso não vai ser resolvido neste dia, no caso, não vai ser resolvido agora, mas pode ser, vamos dizer assim, pode demorar algumas semanas ou quem sabe alguns meses. Mas pelo quadro como a gente está vendo agora, essa coalizão muito provavelmente não continua e muito provavelmente também o Sebastian Kurz também não vai seguir, porque, de acordo com a imprensa austríaca, são várias denúncias partindo dos chats e de conversas desse senhor chamado Thomas Schmidt. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas, não deixe de seguir agora o site do Drica Ribas, Vida Europa, o www.dricaribas.com, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Drica Ribas TV. Obrigada pela atenção de vocês.